Mar da Galileia, queridos, e que muitos aqui conhecem, no norte de Israel, que na verdade é um alargamento do Rio Jordão, é um mar de água doce, gelada, são águas que descem do norte das cordilheiras do Líbano e tem esse alargamento na região de Tiberíades, formando o que se chama de Mar do Norte ou Mar da Galileia, com 25 quilômetros mais ou menos de comprimento e 12 de largura. E quase que 80 a 90% da vida de Jesus, do ponto de vista ministerial, aconteceu ali, naquelas praias, nas imediações. Ali milagres aconteceram, vocações foram estabelecidas, muita gente rompeu com muita coisa pela decisão de seguir o Senhor na vida. E esse mar, com algumas características bem próprias, também carrega uma singular. Relativamente falando, ele é o mar mais tempestuoso da face da terra. É o mais sujeito a tempestades. Tanto que durante 3 meses no ano a navegação é proibida. E você pode subitamente, navegando, ser surpreendido por um temporal, porque aquilo é um corredor geológico e os ventos descem de forma poderosa lá das cordilheiras do Líbano, passando por esse corredor, tendo do lado direito os contrafortes da Galileia, do lado esquerdo as colinas de Golã, e aqueles ventos descem de forma surpreendente, inesperada e violenta. E foi o que aconteceu. Eles estavam acabando um dia, o Senhor havia falado, já era o entardecer, e o Senhor Jesus então olha para a sua equipe e diz: vinde, passemos para o outro lado, vamos para o lado de lá. Eles entram no barco, começam a viagem e subitamente, diz o texto, ventos começam a soprar de forma violenta, a água fica cheia de ondas agressivas, o clima muda repentinamente e uma tempestade de proporções tremendas que aterrorizou aqueles homens experientes. Estamos falando de gente do mar, de pescadores, gente para quem barco e água e mar era rotina, e eles ficam apavorados. Diz o texto que o Senhor dorme em algum lugar do barco, eles o acordam, e a história vocês conhecem. Jesus levanta-se, mexe com a ordem das coisas, põe tudo no lugar e acalma a tempestade. No entanto, para quem lê a Bíblia, fica claro que a verdadeira tempestade não era essa, era a que viria a seguir. A tempestade terrível, apavorante, não era essa tempestade das águas. Essa foi uma tempestade pedagógica. Essa foi um preparo para a verdadeira tempestade. Depois que eles vencem e que tudo é acalmado, e há vários lugares na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, onde o Senhor usa a natureza para a preparação de uma intervenção de Deus na vida de alguém. Eles então saltam do barco na região de Gadara, ao norte, já na direção das colinas de Golã, e diz o texto que quando eles saltam do barco, aí acontece a verdadeira tempestade sobre a qual Jesus queria ensinar e para a qual ele havia preparado a mente dos discípulos nessa tempestade no mar. Vem ao encontro do Senhor um homem, a Bíblia não diz a idade, mas diz que era uma pessoa possuída por um espírito maligno, usando uma linguagem mais técnica, por um psiquismo avassalador, destruidor, que gerara nele hábitos destrutivos, perigosos. E diz a Bíblia que esse indivíduo morava
nos sepulcros, vivia nos cemitérios. O ambiente dele era o ambiente da morte, onde ninguém queria ir porque não se sentia bem, é onde as coisas pareciam ordenadas para ele. Além disso, era de uma agressividade, de uma violência inimaginável, porque diz a Bíblia que ele era amarrado com correntes, mas nos surtos psíquicos malignos que tinha, ele rompia todas as correntes e era absolutamente impossível segurá-lo. Além disso, andava nu, dia e noite, possivelmente para chocar, para impactar, para chamar a atenção por alguma carência profunda que ele esperava ter satisfeita na vida e, de forma desesperada, procurava dizer às pessoas: estou aqui, cheguei e transitava nu, mas ninguém ousava tocar-lhe. Continua o texto sagrado dizendo que noite e dia ele caminhava gritando aos berros. Esse era o mar tempestuoso. A tempestade das águas não era absolutamente nada diante disso. Esse indivíduo que vivia naquelas regiões tem algumas lições na sua vida que nós precisamos encarar com seriedade em pleno século XXI, onde se brinca com isso. A dimensão espiritual é uma realidade, tanto que o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, não é uma luta hormonal, não é uma luta de músculos, de nervos, mas contra, diz ele, principados e potestades nas regiões espirituais. Eu conheço muita gente que tenta vencer e não vence, porque não discerniu ainda que o problema dela não é aqui, é mais em cima, é mais no alto. E a verdadeira batalha se trava nesta outra dimensão. É verdade que há exageros inimagináveis, verdadeiros folclores. Outro dia uma me disse: ore por meu filho, porque ele está com espírito de gripe. Eu digo: como é o nome desse espírito? É Atim? A senhora quer exorcizar esse espírito de gripe? Dê uma aspirina. Esse demônio tem horror à aspirina. Eu não tenho nenhum receio em dizer o que eu vou dizer, porque já há 30 anos eu disse: há uma espécie, entre aspas, de espiritismo evangélico, em que se reduz tudo à dimensão espiritual. Tem um demônio naquela cortina. Não, é na mente. Ah, esse tapete tem um carrego espiritual. Não é o tapete, é a cabeça. Então, essas coisas, e eu gostei porque quinta-feira, no culto de ordenação de Igor e Roberto, o nosso arcebispo pôs as coisas no lugar, com relação a quem somos e o que a Bíblia diz que devemos ser. Porque dia a dia multiplica-se em progressão geométrica as loucuras ditas de púlpito, verdadeiras enfermidades que vão deturpando e descaracterizando a pureza do Evangelho, que é boa nova. A palavra Evangelho é boa nova, boa justiça do Senhor Jesus Cristo. Mas isso não anula o fato de que há uma realidade espiritual, de que há uma dimensão espiritual, de que há uma vida do corpo biológica, da alma psicológica, é a palavra psique, e a dimensão espiritual, e que há uma verdadeira batalha nesta dimensão, com consequências em outras áreas da vida. Observem o perfil deste moço. Morava nos sepulcros. É quando a possessão, a ação maligna, e é bom a gente entender o que é um espírito maligno. Espíritos são seres inteligentes invisíveis, só isso. Há aqueles que são ministros do bem, anjos, por exemplo, e há aqueles que são ministros do mal, que condicionam, que tomam a mente, que trazem doenças, e o objetivo final é destruir, é arrasar. E esse indivíduo, diz a Bíblia, que ele
vivia num ambiente de morte, a mente estava impregnada de morte. Vamos imaginar assim, para cada 10 pensamentos, 8 eram de morte, de destruição, de sumir da vida. Tanto que ele se aloja onde ninguém se sente bem, ele sente-se bem, que é o cemitério. Eu imagino que nenhum de nós aqui, por mais cansado que esteja, iria colocar um colchonete no cemitério para dormir lá. Só se não tivesse jeito, não fosse sono, fosse desmaio. No entanto, aquilo que para os outros é aterrorizante, para ele significa uma saída. E pessoas assim, oprimidas ou possuídas, veem na morte a única saída. É aí que instala-se, por exemplo, a tendência suicida. E aquilo começa como um grãozinho de mostarda, morrer. Aí passa, daqui a uns dias vem outra vez. O negócio é morrer. E vem aquela lógica maligna de que a morte acaba o problema, de que a morte encerra o problema, de que a morte fecha as portas. E esse indivíduo começou a viver obcecado pela ideia da morte, de tal forma que a sua vida passou a ser vivida nos cemitérios. Era lá que ele dormia. Imagine ele conversando com os amigos e dizia: está na hora de dormir, me deu sono, eu vou para casa. Onde é que você mora? Cemitério. A primeira vez que eu estive na cidade do Cairo, em 1977, eu visitei um bairro do Cairo que é no cemitério. A superpopulação, a dificuldade econômica, fizeram com que muitas pessoas passassem a morar no cemitério. É um estágio patológico da vida. A segunda coisa que esse homem manifesta é uma agressividade anormal, violência. Quando pessoas são oprimidas por essas forças espirituais, às vezes elas surpreendem a gente porque saltam abruptamente de um estado de calma para um de agressividade. São pessoas que pulam de forma contundente de um estado psíquico para outro e se tornam agressivas, violentas, com ideias de destruição, querem matar meio mundo e começam a ver na destruição do outro a solução dos seus problemas. O Senhor Jesus disse que Satanás veio para matar, roubar e destruir. É a trilogia ministerial dele. Por outro lado, o próprio Senhor disse: mas o Filho do Homem manifestou-se para destruir as obras do diabo. Então, eu tenho certeza que muitos de vocês e dos que me veem pela internet conhecem pessoas que são acometidas por esses surtos de violência, de agressividade, gente boa, que depois de algum momento, de alguns minutos ou algumas horas, volta ao estado normal e você diz: meu Deus, como é possível que ele fez isso? Fez. Quando eu trabalhava na VIND, Visão Nacional de Evangelização, nós conhecíamos a história de um episódio que aconteceu na própria VIND. O pastor Caio ia chegando e foi informado que lá nos corredores da missão havia um indivíduo forte, musculoso, com a faca na mão, ameaçando todo mundo e dizendo: quem abrir a boca e falar no nome de Jesus aqui eu mato. Isso agora, no século XX. Não é história, ficção. Ele então ficou circulando o quarteirão numa belina velha que ele tinha, orando, e subitamente lembrou do Salmo 91, tomou uma decisão, dirigiu-se para a sede da missão. Quando entrou, ele viu aquele cara lá do outro lado do corredor, enorme, parecia um estivador, com uma faca na mão, ameaçando todo mundo. Já tinha missionário no banheiro, missionário em escritório, missionário que havia corrido. E eles se olharam, e aquele homem gigantesco partiu de lá na direção do Caio com a faca na mão. E o Caio olhou para ele e disse: sai dele em nome de Jesus. E ele caiu, levantou, continuou, e ele repetiu: em nome de Jesus, sai. E ele caiu e levantou e ficou frente a frente a um palmo,
com a faca erguida, e diz o Caio: eu sentia e sabia que naquela hora faca nenhuma entraria em mim. E encarou aquele espírito maligno e disse: em nome de Jesus, sai dele e nunca mais voltes. E foi como se uma mão invisível girasse a mão daquele possesso. Ele foi girando, abriu a faca, caiu, ele abriu os olhos e disse: o que é isso? Onde é que eu estou? Que lugar é esse? A consciência havia sido invadida por essa possessão espiritual, e ele contou, ele disse: eu sou sapateiro, eu estava no mercado central de Niterói, trabalhando, quando uma coisa entrou em mim, eu perdi a consciência e não sei mais o que aconteceu. Agressividade. Qual é a lógica da possessão? É que, sendo Satanás invisível, ele precisa de corpos visíveis para trazer para a dimensão da história as blasfêmias dele contra Deus. Porque se ele blasfemar de forma invisível, ninguém vai perceber, mas ele toma corpos, ele usa pessoas, ele invade mentes, para que isso ganhe uma dimensão histórica, mensurável, tangível, quantificável, para que nessa dimensão ele promova toda a destruição para a qual ele existe. E esse indivíduo era assim. Pessoas oprimidas ou possessas tornam-se inexplicavelmente, do ponto de vista humano, agressivas e destruidoras, e passam a ter prazer na morte. Mas continua o texto, que além disso ele andava noite e dia gritando. O indivíduo não dormia. E o que é que essa expressão evidencia? Ausência de paz. Um dos subprodutos mais letais do pecado é a perda da paz. Pessoas que vivem em transgressão como hábito de vida, porque sem pecar nenhum de nós vive, mas aquelas que conscientemente transformam a transgressão em estilo de vida, começam a perder a paz. Vão perdendo a paz. E aí entra naquele estágio que não há terapia que resolva. Eu já contei que na minha juventude eu vivi um momento assim, fui levado a um profissional da maior competência, e ele olhou para mim e numa frase disse tudo. Ele disse: o que você perdeu foi a paz, você precisa de paz. E quando se perde a paz, valoriza-se a paz. Quando se perde a paz, não se dorme, o apetite vai embora, vive-se a agonia de ter percepções que não são corretas, suspeitas, estressantes, com tudo e com todos. É nesse momento que, na falta da paz interior, começa-se a ter uma espécie de diabose. O que é que eu chamo de diabose? São pessoas que vivem muito mais centradas no diabo do que em Jesus. Mas, para não ir muito longe, esse indivíduo, que é uma espécie de modelo, infelizmente, de muita gente hoje, que anda brincando com essa dimensão espiritual, consagrando filhos com pacto de sangue em terreiros malignos, fazendo alianças que no momento trazem prazer, gozo, festa, mas que depois Satanás manda conta, porque o diabo não dá nada de graça. O único que dá de graça chama-se Jesus de Nazaré. A conta vem. E aí começam as enfermidades, aí começam as psicopatologias, aí começam as manias, aí começam as obsessões, aí começam as opressões, aí começam as tendências destrutivas ou autodestrutivas, aí começam as blasfêmias, aí começam a redução da vida a um inferno existencial. Agora, esse indivíduo em tempestade, e já deu para vocês perceberem que tempestade não foi a do mar, foi essa mesmo, essa foi a tempestade. Ele cruza com Jesus.
E diz o texto que ele corre de encontro ao Senhor. E o próprio espírito maligno pede ao Senhor, roga. Jesus olha para ele, encara e diz: sai desse homem, espírito impuro. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele responde: legião, porque somos muitos. Em torno de 3.000 psiquismos transitando na mente. Olha, você com 2, 3 ideias à noite já não dorme. Já bastam 2 ou 3 ideias transitando na mente para você perder o sono, é ou não é? E no outro dia acorda estressado. Eu fui dormir, eu e Carmen dormíamos umas 2 da madrugada por causa de um baile funk na frente de casa. Por um absoluto descaso das autoridades com a legislação em vigor. É uma vergonha. A gente já acorda, parece que andou a noite inteira, caminhou a noite inteira. Agora você imagine um indivíduo em cuja mente transitam 3.000 psiquismos gerando ideias malignas, acusando, diminuindo, estressando, destruindo. É um inferno ambulante. Aproxima-se do Senhor e diz a Bíblia que eu acho isso aqui uma coisa linda. Jesus não tem ritos de exorcismo. Jesus não diz: eu até que poderia ajudá-lo, mas está faltando vela. Não tem uma cruz aqui, não tem nada disso. O Senhor olha para o homem, não para o homem que é um ser escravizado e amado por Deus, mas encara aqueles espíritos do mal e diz: saiam dele agora. Eu tenho um amigo que hoje é um militar de alta graduação, reformado no Rio, e ele diz: quando eu leio esse texto eu imagino o seguinte: se fosse eu ia dizer, demônios todos perfilados, ordinário em nome de Jesus, marchem, ia tudo embora, dizia ele. Foi todo mundo embora. Porque olha aqui para mim, queridos, a autoridade sobre o mal, sobre o inferno, sobre Satanás, não é a minha vida, não é meu pedigree, não é a minha história, não é o meu currículo, e quando eu digo o meu é o seu, não é meu joelho calejado, não são as noites que eu passo orando, não é a minha espiritualidade, é o nome de Jesus. Eu já vi uma criança expulsar um espírito maligno em nome de Jesus, e depois voltar a brincar. Por isso, diz o hino que é um nome sobre todo nome. Ele é liberto. E diz o texto, em seguida, que as pessoas, quando chegam, têm um choque. Porque esse indivíduo que andava nu, agredido, era amarrado com correntes e quebrava tudo, dormia em cemitérios, ou pelo menos passava a noite, blasfemo, que vivia gritando. Eles, quando chegam, encontram esse indivíduo, diz o texto, sabe como, queridos? Sentado em perfeito juízo aos pés de Jesus. É um choque. Caio diz que esse homem, ele era uma espécie de esgoto sanitário das ruindades da cidade. Tanto que as pessoas não queriam que ele fosse liberto, porque ele era uma espécie de via de faxina social. Tudo que era ruim foi ele. Tudo que não prestava era ele. Só que agora eles chegam e encontram o homem em perfeito juízo, vestido e sentado aos pés de Jesus, e chocam-se. Curado! Não houve rituais, não houve procedimentos místicos. O que houve foi aquele que é Senhor dos céus e da terra dar apenas uma ordem: sai, vai embora. E o homem se viu curado. E a prova da cura está na manifestação expressa. Quando tudo termina, esse homem olha para o Senhor Jesus e diz: deixa eu ir contigo. Que coisa extraordinária, como muda.
esse que vivia em cemitérios, amarrado e quebrava correntes, que não tinha paz, que era um choque para a cidade, agora pacificado, curado. O desejo da alma já não é morrer, o desejo da alma já não é mais destruir. Ele olha para Jesus e diz: deixa eu ir com você, eu quero ir com você. E o Senhor então lhe dá a ordem mais linda da sua história: volta para os teus e conta tudo o que Deus fez por ti. Começa a história cheio de diabo e termina como missionário em nome de Jesus. Começa a história como habitante de cemitério e termina como pregador da vida, campeão da vida. Começa a história sem paz e termina a sua história como anunciador do príncipe da paz. Concluindo, como é que tudo isso começou? Tudo isso começou, sabe como? No capítulo 5, verso 2, diz que ele era possesso de um espírito impuro. O que me ocorre é que ele abriu a brecha da impureza. A isca da impureza é o prazer, de onde vem taras, fetiches, que vão se transformando em prazeres múltiplos, mas que terminam escravizando, amarrando, dominando, adoecendo e matando. Toda a tragédia desse indivíduo começou pela ação, pelas sugestões, diz o texto, de um espírito impuro, imundo, que fez com que as portas da mente fossem escancaradas. E daí para frente, a pessoa vai perdendo o controle, como diz o reverendo Carlos Alberto, uma tara vai chamando outra, porque a Bíblia diz: um abismo chama outro ao fragor de suas catadupas. O problema de hábitos nocivos é que nós não os dominamos a partir de certa hora, eles é que dominam. Se instalam de tal forma no cérebro que já não precisa mais o processo da tentação. Não precisa. Parece que tem dia e hora, a coisa acontece. Já não há mais a necessidade da faísca da tentação, entendem? Do detonador da tentação. É o caso que eu disse aqui de Esaú, irmão de Jacó. Deixou-se levar, negociou a primogenitura, deixou a bênção de lado em busca do prazer na figura das lentilhas, e de tal forma transgrediu, transformou aquilo em estilo de vida, aquilo implantou-se na mente, foi como um chip, gravou-se na mente, que diz o texto lá em Hebreus, que ele em lágrimas buscou arrependimento, mas não teve mais jeito. Foi longe demais. Chorou, mas a mente já estava absolutamente cauterizada, programada. E ele talvez já fosse capaz de perceber os ciclos da queda. Está chegando, é amanhã, pelo que eu sinto é amanhã, e era. Já não precisava do processo psíquico e anestésico da tentação. Queridos, nessa manhã eu acho e creio que o que Deus quer nos abrir os olhos é para isso. Não brinquemos com essas coisas. A televisão transforma esse mundo de ocultismo, de magia, de feitiçaria em algo charmoso, elegante. Isso é coisa antiga. Se você for lá para o livro de Deuteronômio, você vai ver que já usavam meia-lua, estrela de 5 pontas. Despacho encruzilhado é coisa lá do livro de Números. O espírito é o mesmo. Eu quero desse púlpito nessa manhã, na autoridade do Senhor Jesus, dizer a você: repreenda isso em nome de Jesus, antes que seja tarde demais. A vida cristã não é um passatempo, é uma batalha. Somos guardados, somos e somos protegidos, mas devemos também ver os passos que nós vamos dar, para que não caiamos nessas armadilhas, cujas iscas são bonitas,
de aparência, atraentes, promissoras, mas letais. Nós vamos cantar um louvor. Vamos ficar todos em pé. Cada um de nós vive suas lutas. E eu tive o cuidado de iniciar este sermão dizendo, não estou falando dessa espiritualidade maluca que anda por aí. Que há espiritualidade hoje para todo gosto. Espiritualidade do decreto. Você não ora mais a Deus, diz decreta, e Deus tem que fazer. Coitado de Deus se não fizer. Já contei aqui que um rapaz orando junto de minha mãe já com quase 90 anos, começou a decretar o que Deus devia fazer. Quando acabou, minha mãe disse, escute, você acha que estava falando com o seu parceiro? Foi a expressão que ela usou. A relação é de filho e pai, mas é de senhor e servo. Espiritualidades que são verdadeiros produtoras de amuletos. E eu não vou mencionar para não perder tempo, mas vocês conhecem. Quinta-feira, Dom Paulo disse quem somos. Uma igreja que proclama o Evangelho, as boas novas. Uma igreja de comunhão, koinonia. Amamos a comunhão, o relacionamento. Se você duvida, instale um WhatsApp no seu celular e você vai ver. Somos uma igreja que ensina, didaquê. Abrimos a palavra, cometemos nossos erros, claro, mas Deus sabe que o nosso coração quer andar na palavra. E somos uma igreja que serve, diaconia, que não está para mandar, para ser senhora, mas para servir, em nome de Jesus. Cada um anda como quer, mas nós somos isso. Essa é a nossa identidade, essa é a nossa cara. Acolhimento, benignidade, tolerância, pavio comprido, que não apenas diz ao pecador, venha como está, mas recebe como está. Quem achar ruim, ache. São 48 mil denominações no mundo, tem para todo gosto. Eu sei que há muitos de vocês que vivem suas lutas espirituais, tentações, ataques, que procuram destruir, abafar, tirar a paz, a alegria, o sossego. E você se sente impotente, porque luta, mas não vê resultado. Sabe por quê? Porque essa é outra luta. As armas para essa luta são outras, estão lá em Efésios, capítulo 6. E há um arsenal onde essas armas são encontradas. É a sala da oração. Eu quero, nessa manhã, que nós oremos por aqueles que vivem esses dramas, suas lutas, que precisam de uma libertação na vida, de um alívio. Já perceberam que são forças espirituais que abafam, que querem destruir, matar, liquidar. Enquanto nós cantamos um louvor, quero convidá-los para que venham aqui à frente. E em nome dele, e no nome dele, e pela misericórdia dele, nós vamos proclamar vitória na vida de todos vocês, para a glória única dele. Amém. Vamos cantar.